Boa noite, de salvação aos amados irmãos, né? Gostaria de compartilhar, né, com os amados, né, uma partezinha, né, da palavra de Deus, né? É uma meditação curta, né? Porque o dia de hoje, porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, né? E nós precisamos, né? Como diz, o carro não anda sem combustível, nós não andamos sem a oração, né? Sem a palavra do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com vocês que está em Mateus 11, a partir do versículo 25, que fala, na epígrafe da Bíblia, aqui fala o jugo de Jesus. Quem nunca ouviu falar dessa palavra, né? Quem crê, né? Quem é praticante da palavra já ouviu falar muitas vezes, né? Alguém deve ter ouvido uma pregação, mas aqui eu vou falar de uma maneira bem simples, né? Porque o nosso Deus é simples, né? E uma maneira simples de aprender, né? De meditar na palavra do Senhor, né? Eu estou fazendo o ID, né? Porque a palavra de Deus diz: ide e fazei e pregai o evangelho a qualquer criatura, né? Então, essa é a maneira que eu encontrei de compartilhar com os amados nessa palavra. O jugo de Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e os inteligentes e revelaste aos meninos. Sim, o Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues, pois meu Pai, e ninguém conhece o Filho se não é o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Louvado seja o nome de Jesus, né? Aqui aprendendo com Jesus sobre estes versículos, né? Sobre o versículo 25 ao versículo Mateus 11 até o 30, que diz assim: As pessoas que estavam ouvindo Jesus falar carregavam em seu coração a dúvida quanto à salvação, uma vez que os fariseus a acusavam de estarem perdidas por não guardarem as suas leis e tradições. Não existe fardo maior da nossa vida do que não ter a certeza do perdão divino. O peso do pecado gera temor, angústia, depressão. E como nenhum outro mal rouba o ser humano a alegria de viver. Este fardo somente Cristo pode remover. Se fôssemos deixados a suportar este peso sozinha, o pecado nos esmagaria. E por isso que Jesus nos convida a que levemos nossos problemas e sentimentos até Ele, para que possamos encontrar alívio, descanso e paz. Uma senhora idosa caminhava caminhava numa quente tarde de verão, por uma estrada longa e empoeirenta, carregando o pesado saco nas costas. O sol quente parecia tornar o saco mais pesado e a jornada mais longa. Mas ela pacientemente prosseguia o seu longo e duro caminho. No meio da extenuante caminhada, ela foi alcançada por um carroceiro que gentilmente lhe ofereceu carona. Ela aceitou aliviada o auxílio que lhe foi oferecido e subiu na carroça, sentando-se na parte de trás da mesma. Já estava caminhando por um bom tempo, quando o carroceiro, virando-se para lhe oferecer água, percebeu que ela permanecia com o saco pesado nas costas. Ele, não entendendo uma atitude como aquela, perguntou-lhe a razão. E ela ainda está carregando o pesado saco. A velhinha então respondeu: Ó Senhor, eu não quero que fique pesado para o coitadinho do animal. Quantas vezes em nossa vida espiritual agimos como a velhinha da história?
Em vez de deixarmos nossos fardos por conta de Jesus, nos esforçamos para nós mesmos para dar conta deles, ignorando que o peso deles, ele já suportou por nós na cruz do Calvário. Aprenda a depositar aos pés de Jesus os seus pecados e as suas angústias e deixe que ele lhe alivie os sofrimentos, tornando a estrada da vida mais suave e feliz. Ele diz: Vinde a mim e eu vos aliviarei. Será que ele não merece a confiança? O problema não está com Jesus, mas conosco que custamos a aprender a descansar nele. Verdadeiramente, a nossa vida é assim, né? Jesus quer nos libertar, né? Ele diz aqui: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Muitas vezes nós estamos carregando um fardo que não nos pertence mais. Um fardo que Jesus já nos tirou há muito tempo, mas que nós insistimos em carregar, porque nós não depositamos a confiança no Senhor, né? Porque fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós cremos, né? Nós muitas vezes falamos em fé, mas nós não sabemos praticar a fé. Buscar em primeiro lugar os reinos dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos será acrescentado, né? Isso daí é uma questão de fé, uma questão de confiança, né? Como é que você vai buscar? Se você não conhece, se você não conheceu Jesus, você conhece Jesus através da Bíblia, através da história, né? Você não conviveu, não participou, eu também não, mas eu creio através da palavra. Porque meus pais já falavam, meus avós já falavam, todos já falavam de Jesus. E Jesus, ele morreu, né, mas ressuscitou, né? Ele se fez carne, ele foi o único, né? Ninguém ouviu falar que outra pessoa ressuscitou, né, ao terceiro dia. Ele falou, cumpriu com a sua palavra e não nos deixou só. Ele deixou o Espírito Santo para que seja o nosso consolador, né? Por isso que nós temos que buscar a pessoa do Espírito Santo, né? Porque ele se faz presente no meio de nós, ele está ao nosso lado, né? Ele está... É só você chamar, né? Pedir socorro, né? Porque Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia. Jesus é o remédio, ele é a cura. Ele é o médico dos médicos, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, aleluia. E sem ele nada podemos fazer. Por isso temos que buscar, né, a pessoa do Espírito Santo, que é o nosso amigo e o nosso consolador. Amém? É só até aqui, né, essa palavra. Vocês pensem, né, medite. Muitas vezes, assim, eu não entendo a palavra do Senhor, mas eu leio, né, várias vezes, peço discernimento ao Espírito Santo para que eu possa entender, né? Porque certa vez todas as vezes que eu abri a Bíblia para orar, para meditar, só cai em Ezequiel 42, Ezequiel 42, Ezequiel 42. Eu falei, Senhor, ali fala do holocausto, fala do sacrifício, do altar, que o fogo não pode se apagar. Eu falei, perguntei para o Senhor, né, Espírito Santo, me faz entender essa palavra. Eu já estava ficando angustiada por eu não entender a palavra, né? Porque a palavra, ali aconteceu aquilo tudo, ele está relatando o que aconteceu no Velho Testamento, né? No passado, bem passado para mim, né? Mas ela é tão presente, né? E o Espírito Santo, né, claramente trouxe à minha memória, né, que o holocausto de hoje, que tem que o fogo do altar tem que queimar continuadamente, é a nossa oração constante, a nossa oração matinal, é o nosso devocional com Deus, é a nossa comunhão com o Espírito Santo, que nós não devemos, né, perder essa essência, né, de ter o Espírito Santo, de falar com o Pai, porque Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso consolador, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o grande eu sou, e operando Ele, quem impedirá o seu haja? Ele é o Deus das causas impossíveis, né? Aquilo que é possível para mim e para você, Ele não vai fazer.
Ele só vai fazer aquilo que é impossível, impossível, aquilo que está além das nossas possibilidades, mas que nós possamos fazer a nossa parte, que nós possamos buscar o Senhor com inteireza de coração. Deixa Ele limpar o teu coração, limpar a tua mente, tirar as tuas mágoas, os teus ressentimentos, porque Ele diz que dos teus pecados Ele não se lembra mais. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nosso pecado Ele não se lembra mais. É nós que trazemos a memória, trazemos à tona, né, o nosso pecado, e aquilo nós não conseguimos, né, nos desamarrar, nos desatar desse fardo que nos atormenta, que nos tortura, que nos tira a paz, que nos impede de ser feliz. Mas o Senhor hoje, através dessa palavra, Ele está dizendo, né, que o fardo dele é leve e suave. Aleluia. E nós insistimos em carregar, como essa senhora, qual foi relatado aqui, que mesmo estando ali na carroça, que ela podia descansar, tirar o fardo das suas costas, ela continuava carregando o fardo. Deus quer te libertar. Deus quer limpar o teu coração, a tua mente, tirar tudo aquilo que te faz sofrer, tudo aquilo que te magoa. Ele está te dando uma oportunidade de viver uma vida nova, de viver o novo de Deus, aleluia. Porque a cada manhã Ele faz novo todas as coisas, assim diz a palavra, e eu creio, aleluia. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue que já padecia, né, 12 anos. E ela disse, se eu tão somente tocar nas tuas vestes, né? Na orla das tuas vestes. E ela tocou no meio da multidão, ela enfrentou a multidão, não sei de que forma, de que maneira, porque ela já estava fraca, já estava doente há muitos anos. Muitos falam que ela estava se arrastando, né? No meio da multidão, passando despercebida, e ela conseguiu tocar na orla das vestes de Jesus. E Jesus pergunta ao meio da multidão, quem me tocou? E ninguém sabe explicar quem o tocou. Aí, e os discípulos falam, no meio da multidão, quem te tocou? Nós não vimos, não percebemos quem o tocou. E o Senhor disse, alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. E a mulher, né, não tendo saída, ela se declarou, né, que tinha sido ela que tinha tocado. E o Senhor disse, né, declarou, mulher, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Quando Zaqueu, né, estava na beira do caminho, um cego de Jericó, Zaqueu não, o cego de Jericó, né, estava à beira do caminho, que Jesus passava com a sua caravana, com os seus apóstolos, ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E cada vez os discípulos, os apóstolos falavam, né, fica quieto, cala a boca, não atrapalha. E cada vez que alguém falava para ele, cala a boca, ele gritava com mais ênfase, com mais vontade. E Jesus mandou-o chamar. E perguntou, o que tu queres que eu te faça? E ele falou, que eu veja. Eu quero ver. E Jesus, né, então veja, né, abra-te os olhos. E ele viu, né, e seguiu Jesus e louvou, né, e louvou ao Senhor, né. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, ouve o meu clamor. Se nós buscarmos o Senhor, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos curar, Ele vai nos libertar, Ele vai tirar esse fardo que nos atormenta há anos. Eu passei anos da minha vida sendo atormentada por um fardo, né? Um fardo terrível. Um fardo terrível. E o Senhor, né, me libertou. Ele me curou. Ele me transformou. Ele me ensinou a ser uma mulher forte, corajosa, valente, a enfrentar os problemas de frente
tirou aquele tormento da minha vida, né? Que eu conheci a palavra, eu tinha 50 anos de idade. Olha só, que eu casei com 21 anos, dos meus 21 anos até os 50, o que eu não carreguei, a culpa, o pecado, as aflições, as perseguições que eu passei. Mas a palavra de Deus diz, há um tempo determinado para todas as coisas. Mas eu aprendi, mas Deus, quando me libertou por completo. Ele me sarou, Ele me curou, Ele me transformou. Hoje eu sou uma mulher sarada, transformada, curada pelo Espírito Santo. Muitas vezes, né, as pessoas pensam até que eu nem tenho problemas, porque me vê sempre disposta, sempre alegre, sempre falante, sempre com um sorriso. Jesus me ensinou a ter equilíbrio emocional, me ensinou a lidar com as situações, não que os problemas venham. Os problemas vêm todo dia. É assim como diz, o pecado bate na tua porta todo dia. Todo dia o pecado vem. Mas quando você tem o Espírito Santo, ele vem e bate em retirada, porque nós estamos revestidos com as armaduras do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, aquilo que vem para nos atingir, volta, bate e volta. Porque nós estamos com a armadura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos capacitados, né? Preparados, né? A receber a afronta do adversário. Afronta do teu irmão, do teu vizinho, do teu amigo, né? Porque a gente não sabe quem vai ser o nosso adversário, né? O inimigo da tua alma. E Satanás usa quem está próximo de você, quem está do teu lado, para te atingir, para te afligir, para te magoar, para te entristecer. Mas nós estamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, né? Nós estamos preparados para a batalha, porque Jesus nos chama como soldado, como servo, soldado valente, soldado de frente de batalha. Então nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que a afronta chega, que o adversário vem. É necessário fechar as brechas, para ele não minar a tua alma, não te enfraquecer, não fazer você olhar para trás. Tá bom? Até aqui, uma boa noite, que Jesus abençoe a cada um de vocês. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.